Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela Oi Mystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço companhia por essa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido rapidamente que corra no nosso canal do YouTube, pois estamos tendo a honra de receber aqui no Meu Momento Místico o astrólogo, tarólogo e espiritualista André Mantovani. Olá, Olá, tudo André, bom? tudo bem? Eu tô super contente com o seu convite. É uma honra estar aqui. Obrigado. A gente que agradece. O André Mantovani é astrólogo, tarólogo, palestrante, escritor e apresentador, com um profundo interesse pelo autoconhecimento e a integração entre espiritualidade e psicologia. É mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo e pós-graduado em psicologia analítica. Ao longo da sua carreira, André apresentou programas de rádio e TV em vários países, participou de importantes programas de televisão no Brasil, além de ter atuado como colunista e apresentador em plataformas digitais, como o portal Terra e a TV UOL. Como escritor, André publicou livros sobre esoterismo, astrologia e autoconhecimento e foi o primeiro autor a falar sobre tarô e astrologia na Bienal do Livro de São Paulo em 2022. Ele é reconhecido por suas habilidades em integrar as práticas de oráculos com a psicologia e a espiritualidade, oferecendo uma visão única sobre o desenvolvimento pessoal. Quantos anos já de jornada, André? De jornada, esse ano faz exatamente 30 anos. Eu tenho 44, né? E comecei entre 13 e 14 anos. E assim, as pessoas falam, mas com 13, 14 anos você não começou profissionalmente. Óbvio que não. Mas foi uma época onde os estudos começaram, onde eu comecei ali a plantar essas sementes, né? E desde então nunca mais parei. Sempre namoro outras áreas do conhecimento, busco beber dessas fontes, mas sempre para integrar com a espiritualidade. E na sua visão, assim, já dentro da sua jornada, da sua experiência, as pessoas, elas acabam confundindo um pouquinho o uso do tarô. Sim. Como que você coloca essa ferramenta como base ou como ajuda mesmo nesse processo de autoconhecimento? Eu não sou a pessoa, né, o estudioso, o tarólogo, que exorciza o tarô no lugar de oráculo. Eu acho que ele cabe nesse lugar e ele tem essa função também. A gente também não pode esquecer que durante todo o desenvolvimento da história, o tarô sempre foi consultado para questões oraculares, né? O homem sempre teve dúvidas sobre a sua própria vida. Mas é óbvio que desde a sua origem e a essência do tarô é que ele seja uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o que eu sempre alerto as pessoas, ou sempre que posso conversar e refletir sobre isso eu faço, é não deixar o tarô apenas no lugar do oráculo. Sim. E não achar que, como oráculo, ele vai ser mais importante do que uma ferramenta de autoconhecimento. É o contrário. É o contrário. Primeiro, ele serve ao nosso autoconhecimento. Porque para essas ferramentas, e eu acho que você vai concordar comigo, Vivi, não só o tarô, mas a astrologia e tantas outras artes divinatórias e espirituais, eles não há um interesse do que vai acontecer, mas há um interesse de como você vai passar pela experiência e como você vai chegar no fim dessa experiência. Sim. Né? A astrologia está muito mais preocupada de saber como vai ser a sua jornada, de como você vai sair dessa experiência da vida, dessa dimensão. Isso é muito mais importante do que o que vai acontecer. O que vai acontecer, né? Sim. Então eu acho que, por um lado, o tarô, a astrologia, nesse lugar popular, de previsão, de falar de fatos e acontecimentos, pode ser uma forma da gente atrair o olhar das pessoas para isso. E aí cabe a nós, astrólogos e tarólogos, deixar essa visão mais ampla, mais clara e convidar para uma profundidade maior. E você acha que as pessoas, elas estão se encaminhando para ficar mais abertas para essa profundidade? Acho que sim, ao mesmo tempo que não. Porque eu acho que sim, no sentido de popularizar tudo isso e as pessoas, num primeiro momento, acharem que isso é uma fórmula mágica. Então eu faço um ritual, eu jogo um tarô, eu faço uma vivência, minha vida se modificou.
E esquece de que há uma jornada de empenho, de trabalho, de livre-arbítrio, de escolha, de decisão, de ampliação de consciência. Então, nesse sentido, acho que ainda não. Então, as pessoas ainda terceirizam o que elas podem. E isso não é um fenômeno só nosso, tá, Vivi? Eu tô terminando meu curso de psicologia agora, né? A faculdade, minha segunda graduação, e eu tô fazendo em psicologia. E eu vejo que no estágio, nos grupos de estudo, uma das grandes reclamações dos psicoterapeutas é de que o paciente quer milagre. Então, ele não busca o milagre só no tarô e na astrologia. Na terapia também. Ele quer que seja rápido, ele quer que dê respostas, ele quer que a terapia resolva por ele. E, na verdade, a terapia é um processo lento, gradual, que vai no ritmo de cada pessoa. Você não acha que é um processo de fuga ou de terceirização? Sim. Culpabilização, de repente? Sim, de terceirização. E também porque a gente vive um tempo onde tudo tem que ser muito rápido. Isso é verdade. Você fala de psicanálise para uma pessoa que está acostumada a ver as redes sociais, que está mergulhada nesse universo tecnológico, é um absurdo você falar, por exemplo, hoje para uma pessoa que alguém faz psicanálise há mais de 10 anos. Da mesma coisa, a astrologia. Se você virar para uma pessoa e falar assim, olha, o mapa é para você estudar a vida inteira. E não é, Vivi? Com certeza. A gente vai descobrindo camadas do nosso mapa. Mas aí a pessoa acha que ela indo uma vez ao astrólogo, ficando ali com você 1 hora e meia no máximo, a vida dela tá resolvida e ela já se conhece, já entendeu tudo. Ela não tem mais nada que entender. Então, acho que muito tem a ver dessa relação que a gente criou com o tempo, que é uma relação ruim, onde eu tenho que fazer mais, sempre mais, dar resultados em menos tempo. E dentro dessa jornada, o tarô ele fala muito com as questões arquetípicas. Sim. Né? Então, você como um estudante da mente humana, Jung, Sim. Você consegue explicar pra gente um pouquinho como que tem essa relação entre os arquétipos e o tarô? Eu vou tentar explicar de um jeito bem assim, legal, tranquilo, para quem está ouvindo a gente, mas me perdoem os estudiosos e a audiência dos psicólogos e doutores, né? Mas a gente, quando está nesse papel de comunicar, a gente tem que buscar uma linguagem simples. Então, Jung dizia que existe, além do nosso inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é esse lugar misterioso onde a gente guarda nossas ideias, memórias, desejos, sonhos. É o lugar onde se reúne toda a memória da humanidade. É como se você tivesse o seu arquivo pessoal, que é o seu inconsciente, a sua mente, que vão registrar ali emoções, memórias, experiências, e a gente está ligado a um todo, que é o inconsciente coletivo, que é onde está registrado os mitos, as memórias da humanidade, a fé, o sagrado, tudo está ali. E o tarô nada mais é do que um jogo de cartas que traz em cada carta um arquétipo que pertence a esse inconsciente coletivo. Eu gosto de dizer assim, lembra que o arquétipo é uma forma que cada um vai preencher com as suas experiências individuais. Então, quando eu falo assim, o arquétipo do guerreiro, imediatamente em você vai vir uma imagem de um guerreiro. Para mim também. Alguém forte, alguém corajoso, alguém que está ali para vencer batalhas. Só que se eu perguntar para você, me descreve esse guerreiro, você vai falar, ele tem uma túnica azul, uma sandália preta. E aí eu pergunto para o outro, ele vai falar outra coisa. Então, o arquétipo é a alma de uma figura, de um símbolo que vai se manifestar ao longo da humanidade de diversas formas. Então, por exemplo, o tarô, ele ajuda a gente a atualizar essas imagens primordiais. Na nossa história sempre vai ter o guerreiro, sempre vai ter o vilão, sempre vai ter a bruxa, sempre vai ter a mãe, sempre vai ter o pai, a criança divina. Só que isso vai se atualizando e de acordo com a sociedade, a cultura e o tempo que você vive, isso vai tendo representações diferentes. E aí, então, quando a gente faz um jogo de tarô,
Quando a gente tira essas imagens, esses arquétipos acabam se apresentando. Isso, né? através da sincronicidade, que é outro aspecto que o Jung traz pra gente, né? Ou seja, que nada se relaciona por acaso, Sim. né? E que não precisa ter uma causa material para que um evento se sintonize com aquilo. Então, assim, através da sincronicidade, a gente passa a usar o tarô como um conjunto de símbolos que vai, de alguma maneira, traduzir, através dos arquétipos, as situações que você tem vivido, que você está vivenciando, que você está experimentando na sua vida. Então, Jung já explicava o que a gente chama de previsão. Exato, é isso. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, eu tenho percebido, Vivi, que muitas pessoas que não se aprofundam na teoria junguiana se apropriam dessas ideias como se fossem profundos entendedores. Sim. E aí acabam criando equívocos. Então, por exemplo, eu fico bem chateado quando eu vejo alguns cursos do tipo Desperte o arquétipo da Cleópatra. Que é o mais famoso. Exato. Então, para você ser mais sedutora, para você ser mais magnética, atraente, ou venha fazer um curso e aprender a ativar os arquétipos na sua vida. Isso é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. Porque um arquétipo, ele tem uma força que nós não controlamos. E com ele, a gente pode levantar o que muita gente chama de gatilho. Com certeza. E aí, você pode acordar algumas coisas que deveriam ficar adormecidas a vida inteira no seu caminho. Porque a gente parte do princípio que a gente tem o lado luz e o lado sombra. Isso é real. Isso. Mas quando você utiliza um arquétipo que você não tem tanto conhecimento, e isso acaba, como você disse, engatilhando, às vezes você não está tão preparado para esse lado sombra, né? E às vezes você vai ativar um arquétipo que não necessariamente precise nesse momento ou na sua vida. Né? Quantas pessoas que vão, por exemplo, para experiências alucinógenas, e eu acho que eu posso equiparar de alguma maneira o que eu estou tentando dizer. Então, uma coisa é a experiência alucinógena, que eu não tenho controle, e aí a gente está falando tanto das drogas, como a gente está falando também de processos que as pessoas buscam como terapêuticas, né? Sim. Existe um dado que a gente não pode fechar os olhos, que é o número de pessoas que entram nessas experiências e enlouquecem, surtam. Porque aquela experiência com alucinógeno ativou algo que poderia ficar adormecido a vida inteira. A pessoa nunca iria manifestar aquilo. Né? A mesma coisa quando a gente fala de ativação de arquétipo, jornadas, vivências. Há de se ter cuidado. Porque numa vivência dessa, você coloca a sua vulnerabilidade, fica exposta. Né? Então, vejo muitas pessoas no consultório também que foram para vivências, workshops, com jornadas espirituais, de autoconhecimento, vendem assim, né? E aí as pessoas não aguentam, surtam, entram em contato com coisas muito difíceis. E o que era para consertar acaba piorando. piorando. Então há de se ter um cuidado maior desses profissionais, desses terapeutas, assim como, por exemplo, eu amo a constelação familiar. Eu também. Acho lindo, mas acho que muita gente tem feito de maneira irresponsável. Também acho. Então, o tarô é a mesma coisa. A astrologia é a mesma coisa. Acho que o excesso de informação tá trazendo essa acho dualidade. Acho que o excesso de informação, acho que a facilidade nesse acesso. Então, hoje você vai achar muitos doutores de tarô, astrologia, constelação. Muitos especialistas no TikTok, no YouTube. Claudinei Prieto fala Witch Talkers. Isso, é isso mesmo, entendeu? E eu acho que isso... E hoje também o site, o GPT, né? O GPT. Você não precisa saber nada, você coloca lá. Só que as pessoas esquecem que o GPT é uma ferramenta. E com ressalvas, viu, gente? Não vai acreditando em tudo que sai, não, porque é complicado. Sai muita informação. Muita groselha. Então, eu acho que, assim, enquanto ferramenta, as tecnologias são maravilhosas, né?
Mas é como as pessoas utilizam. Então, eu acho que também é uma forma das pessoas olharem para essas profissões que não são tão regulamentadas e ver ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque tá na moda, Sim. né? Então, A espiritualidade tá na moda, né, tá na André? moda e é super legal, engaja, né? Engaja. Engaja você falar de signo, engaja você falar de espiritualidade, engaja você falar que abriu mão de tudo, porque agora você tem uma vida de espiritualidade. Só que aí você vai ver, o cara tá vendendo curso online, o cara mora lá nos Jardins, entendeu? Enfim, Uhum. né? Sim, Tem gente verdadeira também, mas a gente tá falando dos excessos. mas tem que filtrar. filtrar. E quando a gente fala ainda de período sombrio, aspecto mais sombrio da nossa vida, quais cartas que você indica, por exemplo, para falar sobre isso e num jogo? Se sai num jogo e fala assim, olha, aqui tem uma questãozinha a mais que precisa ser... Fora a torre, que é o mais medo que eu tenho. Não, a torre é difícil, né? A torre não tem como defender. Não tem como defender. Eu acho que é a única carta, pra mim, duas que eu não consigo defender tanto, é o enforcado Jura? e a torre. Nossa, tem tanta gente que gosta do enforcado. Não, eu digo assim, não dá pra defender no sentido de achar que é tão legal o processo, Ah, tá. Não é. né? Porque o enforcado ele é Uhum. extremamente importante. Sim. Acho ele um arcano que nos dá a capacidade de superação, muitas vezes, de você encontrar uma iluminação. Enfim, ele não é um sacrifício em vão. Mas quando você não está profundamente conectado com essa energia, você sofre para lá e para cá, né? O enforcado Com te joga para certeza. esse sofrimento de você achar que não tem mais saída, que não Uhum. tem o que fazer, que o seu sacrifício não está valendo a pena. Fora o desgaste, né, que ele traz emocional, enfim. Para mim, eu acho que a carta da torre, em primeiro lugar, é a carta da desestruturação, é quando as suas certezas caem por terra, só que ela é a consequência da carta do diabo. O portal da carta da torre é o diabo. São as escolhas. São as escolhas, o que você projetou, o que você acreditou que ia ser ilusão. muito legal, a ilusão, Nossa, faz muito sentido isso. a sua ambição. Pode ver, quando você pegar uma situação que é identificada pela carta da torre, o caminho que levou a pessoa até aquele processo da torre, a porta de entrada, foi a carta do diabo. Chocada estou. Por quê? Porque fazendo análises aqui. Sei. Momentos de torre, né? Todo mundo passa. Então, eu ouvindo você dizer e jogando para momentos assim que foram vividos, faz bastante sentido. Porque o diabo é o que nos vende a ilusão. E a torre é somente a quebra das ilusões. E vai por terra, vai E de uma por vez, terra, né? vai de uma vez. Você desmorona aquilo, né? Uhum. Eu falo que é quase que uma energia uraniana, né? Tipo... Nossa, e eu como aquariana, gosto bastante, né? Gosto não, gente, não é brincadeira não. Pois é. E no baralho cigano, por curiosidade? Por curiosidade, né? No baralho cigano, eu tenho ressalvas, assim, com a carta do urso, com a carta dos ratos. Os ratos é complicado. Pra mim, acho que de todas, a dos ratos é a pior. É pior. Porque não existe nada de positivo pra você Exato. olhar ali e falar pra pessoa... Quer dizer, a única coisa positiva que tem é o ensinamento que ela te dá. Não aceite menos do que você merece. As pessoas estão cansadas, elas mandam pra mim no Instagram. Eu tô cansada de aprendizado. Exato, é isso. Fala pra alguém, ó, um momento de aprendizado, Imagina, superação, não quero. querem saber. Não, mas o rato é complicado. É uma carta que fala das misérias emocionais, Uhum. das misérias materiais, não só do furto, do roubo concreto, mas principalmente do quanto estão roubando tua energia. Perdas, né? No geral. Perdas, onde o dinheiro tá indo embora, energia boa tá indo embora, é onde você tá perdido, onde muitas vezes você tá num sistema, num círculo, num lugar Não muito sai ruim. daquilo, é verdade. E a do urso ainda tem a questão da Agora, coragem, né? Até eu ia te perguntar uma outra coisa agora que me fez pensar aqui. Porque eu vejo na cultura oriental, por exemplo, lá na imagem do Ganesha, muitas vezes tem um rato ali, você já viu? Já. E aí eu preciso entender o que é o rato na cultura oriental. Também não... Talvez, vamos E levar vamos levar essa questão. essa questão. Mas você sabe que nessas jornadas de desenvolver seu arquétipo, É. eu já vi algumas pessoas falando exatamente sobre isso. Cuidado que você vai ativar o Ganesha. E vem o rato junto. Vem o rato junto. Ah, tá. Entende? Porque a mesma coisa que você tem, você perde. Então, também não foi... Não entendo também, porque o rato poderia ser, de repente, um símbolo de pequenez diante
Então, Da grandiosidade, talvez. como uma coisa, por exemplo, que eu sei que é mais popular para todo mundo é a questão da serpente, que no Oriente tem um símbolo super legal. Sagrado. Sagrado, de Uhum. transformação e tudo mais, de conhecimento, sabedoria, Exato. sexualidade, Kundalini. Kundalini, isso. Mas do rato eu vou levar essa lição para casa. Tá bom, depois você me conta. Depois eu te conto. E aí, se a sua audiência também quiser opinar, Com certeza. maravilhoso, Com vou querer certeza. saber. E vida amorosa, né? Que deve ser o assunto que eles mais pedem, ou não? Ah, sim. Ele me ama? Essa Ele é a me ama, pergunta vou que eu ficar mais com ouço. ele. É mesmo? E assim, Ou ele vai voltar, não tem? tem bastante. Mas assim, o ele me ama engloba tanta coisa, Nossa, né? Porque tão assim, ele me complexo. ama serve para quem eu acabei de conhecer, serve para quem eu quero que volte, serve para o marido ou para a esposa que já existe. Outro dia, Vivi, recente, recebi um caso de uma pessoa, porque eu atendo além do consultório online, né? Atendo não mais pessoalmente, mas virtualmente. Eu tenho as consultas que eu faço por e-mail e consultas que eu atendo pelo WhatsApp. Porque a gente tem que trazer para nós toda a facilidade dos recursos tecnológicos. Com certeza. Eu sou muito aquariano, você sabe, né? Meu sol de casa 11, lua em Sim. aquário. Tenho essa... Gosto da tradição como Sim. virginiano, E da tecnologia, mas a seu gosto da favor. tecnologia. Então, eu acho que são recursos que democratizam o atendimento e a forma de chegar às pessoas. E diferente de muitas pessoas que eu conheço, eu não acho o consultório um lugar menor. Porque eu conheço muitos tarólogos, astrólogos que vão crescendo, vão criando uma proeminência, e aí do auge, né, da escadaria, da arrogância deles, eu não atendo mais, eu não tenho mais o consultório. E eu sempre tive, e enquanto eu puder, eu terei. Porque eu acho que o consultório é a nossa o grande laboratório. Grande prática, né? Prática. E se eu não tenho mais o contato com o humano, então perdeu o sentido do meu trabalho. Com certeza. Posso, por conta das demandas que vão se criando, diminuir. Né? Hoje, realmente, eu não atendo com a mesma frequência que eu atendi anos atrás, mas eu gosto do consultório. Tudo isso eu fiz esse recorte para falar do consultório. E aí, eu recebi uma consulta pelo WhatsApp, de uma consulta de uma pessoa que queria saber, uma das questões dela é se um dia, ela já estava casada há mais de 20 anos, se um dia ela ia ouvir do marido, eu amo você. Então... Nossa, é tão difícil isso. Por trás do ele me ama tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu brinco tudo, né? Se ele me ama, porque é a pergunta que eu mais ouço. Porém, por trás disso tem muitas coisas e muitas camadas. Sem dúvida alguma, as questões de amor são as questões que mais chegam no consultório, porque eu acho que é onde todo mundo se perde. É onde todo mundo, por mais racional que seja, por mais prático, objetivo, se perde. No momento de dificuldade, de crise afetiva, é difícil. É porque as pessoas acham que, e vende-se muito isso, principalmente nos últimos anos, que você não tendo uma vida pessoal, mas tendo o profissional em equilíbrio, tá tudo bem. Então, sorte no amor, azar, né? Mas não, né? Tudo tá interligado. Tudo tá interligado. Mas eu também acho, Vivi, que as pessoas vão criando alguns padrões. Nem todo mundo nasce pro casamento. Nem todo mundo nasce para ter uma família. Nem todo mundo nasce para ter o felizes para sempre. E relacionamento é campo minado, não tem como. Então eu acho que as pessoas sonham com o amor de uma maneira muito fantasiosa. E é aí que tá o problema. Porque você deixa de olhar para a tua essência. Então assim, vejo no Instagram as pessoas casando, fazendo cerimônias. E aí eu vejo a viagem dos sonhos. E aí eu vou achando que aquilo é a minha realidade também. Culpa da Disney? Ah, também, mas eu amo a Disney. Ontem eu tava falando pra uma amiga, inclusive, eu fui uma vez pra Disney e não tem como você ir pra Disney, você já foi? Não foi ainda. Mas não tem como você ir pra Disney e não gostar. Foram os dias mais encantados da minha vida. Você e a gente esquece. precisa disso, né? Precisa. Só que a gente não pode colocar isso como um princípio da realidade. Inteligência emocional é parte do princípio em relacionamento, mas é pra tudo, né? É pra tudo. É você saber o que é pra você. O que é pra mim? O que cabe pra mim? E isso é um trabalho muito sincero de autoconhecimento. Porque não adianta você fazer terapia e se enganar. Não adianta você fazer jornadas de autoconhecimento e se enganar. Não, você faz tudo isso para entender quem você é.
com o bom, com o ruim, com o difícil, com o maravilhoso. Perfeito. E falando em jornada, tem outro termo que está muito popular ultimamente nos cursos de tarô por aí. Vamos ver se eu tô desatualizado. Não, jornada do herói. Ah, sim. Você vê por esse lado ou não? Eu acho que o tarô tem muitas abordagens. Você sabe disso, né, Vivi? Se a gente quiser olhar para o tarô através da mitologia, a gente consegue. Se a gente quiser olhar para o tarô através dos desenhos da Disney, a gente consegue. Não à toa que a gente tem essa infinidade de tarôs. Sim. Porque o tarô é uma linguagem arquetípica. Então você colore cada vez de um jeito Exato, diferente verdade. aquelas personagens. Acho interessante a jornada do herói. Inclusive tem um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Tarô e a Jornada do Herói, do Ajo Bansraf. É um livro bem interessante, mas eu acho que não é uma coisa tão simples ou banal como as pessoas colocam. Para mim, é essa que é a questão. Quando você vai ler, por exemplo, o tarô mitológico da Alice Green, você vê a profundidade que é a abordagem dela. Agora, recentemente, eu lancei o Tarô Arquetípico. Foi um livro que eu demorei 4 anos para escrever. Então, eu acho que assim, bacana, ótimo. O tarô tem a jornada do herói ali. Você nasce no caos do louco e termina lá na recompensa final, no graal, no mundo. No mundo. E aí, cada carta vai te dando um processo do caminho. Eu acho super interessante. E aí, não é o que, é como. E as pessoas estão muito esperando, né, isso acontecer. Então, por exemplo, depois da torre vem... A estrela. E é isso, né? Depois que derruba tudo... Só que a estrela também é perigosa. A estrela é ilusória, não é? Porque é o seguinte, né? Eu acho até legal você trazer esse tema, porque quando eu posso eu falo e é raro que as pessoas me perguntem sobre essas coisas. Mas a estrela, sim, ela é aquela luz que vem e brilha e tira você do caos. Porque o ingrediente primordial dessa carta é a fé. Então, o que te tira do caos, a princípio? É a fé. Então, é quando você começa a ver a luz no fim do túnel, quando você consegue vislumbrar uma história diferente, um cenário diferente. É um momento em que você se ressignifica porque você passou pela torre. Então, tudo que vai embora, né? Não só as perdas materiais e emocionais, mas o que vai junto. Orgulho, vaidade, o ego, aquelas faces sombrias do ego, porque o ego tem que ficar, gente. Sim. É importante falar isso depois. A gente volta. Então, a estrela é quando você se despe. É quando você fala assim, bom, eu me despi, mas isso não significa que eu joguei ego fora, que eu joguei as coisas que me ajudam a viver no mundo fora. Mas eu passo a entender o que realmente tem valor. Mas, o que acontece? A estrela é igual quando a gente olha para o céu. É um negócio que eu vislumbro, mas está muito longe. Eu não toco aquilo, nunca vou tocar aquilo. Então, eu acho que fala muito mais das altas expectativas que a gente coloca nesse processo. Vou te dar um exemplo. Também. Tá vários sentidos. Vou te dar um exemplo. Eu estava dando um curso uma vez de tarô. E aí eu sempre faço dinâmica de cada um fazer uma pergunta e experimentando, né, as cartas, vivenciando. E aí uma senhora de 70 anos estava toda feliz, porque primeiro eu tiro as cartas, você segura, guarda para você a pergunta e só fala na hora que chega a sua vez. Tá. E eu vi que ela estava muito feliz e falando, eu tirei estrela e tal. E aí qual era a pergunta dela? Se ela ia conseguir um financiamento de uma casa própria. Nós sabemos que pela nossa legislação, ou enfim, pelas leis e pelas coisas que os bancos instituem e as financeiras... Não é tão fácil. Ela nunca conseguiu esse financiamento, isso já tem mais de 10 anos. Né? Eu sei porque eu acompanho a história dessa pessoa. Então ali, e aí foi quando eu expliquei para a turma e fez sentido. Porque você vislumbra, você pode querer isso. Tem a possibilidade do financiamento à disposição em inúmeras instituições. Mas ela não vai conseguir porque está muito além do que é real. Nossa, perfeita essa analogia da estrela. Legal, porque quando não é? ela sai, você fica tão feliz, porque é o sinal do universo. E enfim, é mesmo, né? Mas tem que dar um equilíbrio. Tem que dar um equilíbrio, pé no chão. Pé no chão, né? O que é possível? Sim. E o que essa estrela pode me guiar, ela pode iluminar meu caminho, ela vai falar da sorte, daquilo que é destino, mas é importante a gente não ficar com essa expectativa lá em cima. Você considera a carta da estrela como uma carta, se a gente pode dizer assim, relacionada com aquário? Por exemplo, na astrologia? Com aquário?
Nossa, nunca fiz essa correlação. Porque agora me veio. Mas eu acho que pode sim, porque Aquário sonha com esse futuro, né? É isso. Mas tem ali a pegada, né? Precisa ali ficar na racionalidade, como a gente tava falando. E o que eu acho que o grande perigo do Aquário é ficar no amanhã. E aí, eu tenho a lua em Aquário, eu sei bem como é, né? Eu controlo bem, assim, tipo... Sim. A gente tá sempre pensando no próximo projeto, no próximo passo, nas próximas coisas. Você nem vive direito aquilo que você acabou de conquistar. Esse é um exercício que eu faço comigo. É um exercício. E antes da gente começar a falar um pouquinho de astrologia também, dentro dessa jornada de... Não só do herói, mas as questões arquetípicas, os arcanos menores também entram nessa... Ou é diferente? É diferente porque, lógico que eles têm uma dimensão arquetípica que vão falar das experiências humanas. Então, quando você pega o 2 de copas, que é a carta do encontro, o encontro é um arquétipo. O encontro afetivo também é um arquétipo, é uma experiência. Então, a gente poderia dizer que tudo que se simboliza e torna aquilo uma experiência, que é diferente de imagem. Sim. Então, é um símbolo. Aquilo gera uma experiência. Aquilo gera uma situação. Então, a gente pode acreditar que sim. Então, tem uma dimensão arquetípica. Talvez, como os arcanos menores estão muito voltados para a nossa vida prática, mundana, talvez a gente não tenha essa dimensão tão profunda. Mas, ainda assim, no tarô arquetípico, eu falo muito dos naipes. Como princípios de energia que norteiam a nossa vida. E são arquétipos puros. Arquétipos puros, né? Você pega água, o arquétipo do amor, do afeto, da intuição e por assim adiante. Vamos falar de astrologia. Vamos. A gente estava falando de jornada do herói, né? Então, a gente, quando traduz para astrologia, a gente pode colocar alguns ciclos que a gente passa, como o retorno de Saturno, por exemplo. Qual a sua opinião? Você viveu bem o seu retorno de Saturno? Não, né? Não. Ninguém. É impressionante. Não tem... É muito difícil as pessoas que realmente falam, não, foi aprendizado. Foi a primeira grande crise que eu vivi na vida. Nossa, André, sim. Então, não foi fácil. Eu lembro que eu fiquei muito doente, quase 2 anos. Foi uma fase, assim, terrível. Mas foi ali que começou a virar algumas chaves de extrema importância. E eu gosto de lembrar do retorno de Saturno, e sempre quando eu tô atendendo alguém me pergunta, é lembrar assim, olha, esse retorno é para dizer que o tempo da brincadeira acabou. É encarar a vida adulta. Suas responsabilidades, suas escolhas, o que é inevitável. Eu não sou uma pessoa... Por exemplo, eu tenho um pouco de cuidado com a astrologia tradicional, porque eu acho ela muito... Tá me fugindo a palavra aqui. Quando é uma coisa que não muda. Retrógrada, quadrada? Não seria conservadora? Não. É do tipo assim, está escrito, isso não vai mudar. Tá. Eu não sei que palavra que seria. Não, é isso. Mas é isso. Eu acho a astrologia tradicional muito categórica e muito rígida. Eu gosto mais da astrologia moderna, que entende que a gente constrói junto. O nosso destino todo dia. Mas Saturno é o destino, né? É o destino. Então, eu sinto que quando eu olho para minha história e vejo no consultório as pessoas que estão vivendo o retorno de Saturno, seja aos 27, 28 anos, seja aos 56, enfim, que também tem uma coisa do destino que acontece ali. Né? Você acaba encontrando uma situação, uma pessoa, acontece algo que foge do seu controle. Então, para mim, o retorno de Saturno é o primeiro sinal de que a gente tem um confronto do nosso destino. É uma maneira mais leve da gente entender, porque algumas culturas, e até mesmo a astrologia tradicional, ela fala muito de Saturno como um karma. Eu acredito no Saturno como karma. Sim, mas o destino, ele explica a mesma coisa, mas de uma forma mais leve, assim. Sim, se você for ver. Sim. Então, faz mais assim. Porque hoje também banalizou o karma, né? Ah, sim, agora... Chutou ali, ó, ai, karma. Karma, meu Deus, né? Não quer nem entender o que é aquilo, ou então tá sofrendo muito, é karma e não procura a raiz daquela história. Exato, né? Então tá muito banalizado também, né? Você é um astrólogo que acredita na regência planetária anual? Acredito. Eu também. E assim... A gente é meio crucificado por isso. Ah, dane-se.
Olha, Carta da cruz do baralho cigano. Vivi, eu vou ser bem honesto com você de uma coisa. Até uns 3 anos atrás, eu era muito preocupado Sim. com o que a elite da astrologia e do tarô pensavam sobre mim. Eu tô sendo Recente, muito honesto. Recente, então. É muito recente. Porque assim, melhor do que ninguém somos nós que deitamos a cabeça no travesseiro e deitamos com a consciência limpa. Eu sei da minha integridade, eu sei da minha ética, eu sei do que eu levo para as pessoas. Então, eu dei uma banana para esse povo, para essa elite. Certo. Até porque, assim, eu não convivo nesse meio. Tá super certo. Então, eu tenho os meus amigos que são astrólogos, eu tenho amigos astrólogos que super não fazem essa regência anual, não acreditam, mas que falam assim, não, André, se pra você faz sentido, ok. Entende? Respeito, né? Porque a gente não tá denegrindo a astrologia. Não, de forma nenhuma, pelo contrário. Você tá tentando trazer até mais informação pra explicar a parada. Eu falo assim, tá bom, você que é da intelectualidade, né, do meio acadêmico, intelectual, acadêmico não, né, mas intelectual da astrologia, você que detém o conhecimento todo da ciência humanidade, exata. a ciência exata, você que se... E do tarô também, viu? Tem uma meia dúzia aí. Porque na astrologia tem bastante. Não, no tarô não muitos, mas os poucos que tem são assim. O que essas pessoas estão fazendo pelo movimento? Deixando a astrologia e o tarô cada vez mais num lugar secreto, de hermetismo. Com certeza. Então só alguns têm Com acesso. certeza. E que criticam tantas religiões por esconder informações. Exato. É verdade. E é engraçado, né? Ao longo... Eu sou um astrólogo popular, eu sou um astrólogo que fala com o povo, Sim. eu sou um astrólogo que quero falar com o coração das pessoas, quero transformar vidas. Eu não quero ficar nesse pedestal do intelectual da astrologia. Exato. E outra, deixando as coisas mais inacessíveis, com linguagens difíceis. Então, é complicado. Eu penso muito também nesse negócio de redes sociais, até mesmo atendimento. A pessoa vai passar com você porque a energia bateu ali e tá tudo bem. Se não passou, se não é pra ser, se não te segue, tá tudo bem também. Exato. Porque a energia não tá vibrando. E acho assim, esses dias... Nossa, é muito bacana você falar isso, Vivi, porque é uma pauta pra mim, recente, de conversar sobre sobre essa intelectualidade, essa elite que se cria nos meios. E isso não é diferente na astrologia, não é diferente na espiritualidade, né? Igual aquele que se converte ao veganismo e aí toda a humanidade não presta mais. Exato. Sabe? Eu tava pensando sobre isso, né? Eu tava vendo recentemente uma entrevista da Adele, cantora. E ela narrava nessa situação que o filho dela pequeno chegou pra ela e falou assim: mãe, meus amigos não gostam da sua música na escola. Aí ela pegou e falou pra ele assim: que bom, porque não é pra eles que eu canto. Isso pra mim também foi muito libertador. Porque assim, vai ter público pro intelectual, pro acadêmico, pro chato, pro bacana, como tem público também para os charlatães. Então, da mesma forma que tem esse povo que elitiza as coisas, tem esse povo também que esculhamba, né? E também acho super ruim vidente falando que é astrólogo. Eu fico assim, tendo urticárias. Juro pra você. Mas é porque tá popular, né? Então, você começou aí, tá 30 anos de carreira. Então... E você sabe, Vivi, o quanto a astrologia demanda da gente estudar. Até hoje eu estudo. Todos os dias, eu me vejo às vezes conversando com professores meus de astrologia para perguntar coisas de mapa, que eu peguei um mapa e aquilo me deixa uma dúvida, ou eu tô lendo um livro, ou eu tô fazendo um curso, até hoje eu faço curso. Esses dias para trás também, 2 meses atrás, justamente para analisar algumas questões da minha vida, eu falei, gente, eu tenho esse posicionamento. Tinha esquecido completamente. Você tá tão ali envolvido Mas é isso da energia também. Aí eu vejo uns TikTok, uns YouTubers. Agora vamos falar dos signos que mais vão ganhar dinheiro esse mês. Aí tudo bem, você fala, bom, a pessoa vai fazer um estudo. Imagina, é o vidente, é a vidente. Tem vidente que tem a capacidade de ler no papel, no ar, sobre astrologia. Eu acho isso terrível. Bastante. Bom, por que eu te perguntei da regência anual? Porque eu queria te perguntar se você acha
que é o que a gente está vivendo hoje, em 2024. É um ano de Saturno. Total. Se é, vamos dizer assim, um retorninho de Saturno para todo mundo. É mais ou menos isso. Eu também acho. E aonde a gente tem Saturno é onde a gente vai ter a nossa área mais afetada. Esse ano, por exemplo, tem o Saturno de 12. Todas as questões da casa 12, espiritualidade, psiquismo, meu destino, minha história, foram pautas, estão sendo pautas. Outra coisa, Mercúrio retrógrado. Todo mundo da elite fala que Mercúrio nem sabe que você existe. Esses dias eu fiquei sabendo disso. Você já ouviu isso? Já. Você já viu o desenho? Sim. O meme? Um meme. O meme lá na órbita, fala assim, vamos hoje atrapalhar a vida da Adriana. Isso. Ok. Tá bom. Mas, tá bom. Mas olha o que aconteceu nesse último Mercúrio retrógrado. Esse episódio está sendo gravado em pleno Mercúrio retrógrado com um virginiano. Exato. Que o Sol acabou de entrar em Virgem também, né? Não, olha, sem palavras. Eu cheguei falando isso pro Michel hoje, que sem palavras pra esse Mercúrio retrógrado. Olha o acidente que a gente teve. Olha o acidente que a gente teve. Foi nos primeiros dias, se não me engano. E que a gente tá tendo várias questões relacionadas. Questões de transporte, viagem, sim. Panes em aviões. Coisas cibernéticas, fake news, golpes. Então, assim, explica aí, Adriana. Exato. Né? Mesma coisa. Por que eu tô falando esse mini retorninho, né, de Saturno? Porque ele traz as questões de destino à tona. Mas também de responsabilidade. De responsabilidade. Você acha que as pessoas, elas estão só reclamando? Ou elas estão, opa, peraí. Pouquíssimas estão no opa, peraí, né? É o lema da humanidade. Pode a minha lua em peixes que tem. Não, menos. Agora eu trago pra você um sol em virgem. Vem um sol em virgem, a lua em aquário, ela... Mas pode descer Saturno aqui, andar na Avenida Paulista, que poucos vão ser os que acordaram. Veja a pandemia. Ninguém, né? Não. Quem não mudou na pandemia, esquece. Não vai mudar. E assim, a gente viu tanta coisa solidária, né? Eram lives, eram arrecadações. Mas é porque o fim do mundo estava acontecendo, André. Aí você fala assim, bom, agora a humanidade vai estar melhor, né? Não. Imagina, as pessoas nem as lives estão funcionando mais. Nem lives, nem doações, nem nada. Não. Cada um por si. Cada um por si. Olha, eu recentemente, essa semana, né? Eu tenho uma causa que eu gosto muito de ajudar, que é a causa animal. Sim. Porque realmente é um lugar que me sensibiliza muito. Claro que as questões humanitárias também, né? Óbvio. Eu sempre que eu posso também engajo nessas campanhas. Mas eu tenho uma questão com animais que é uma coisa muito, muito poderosa para mim, né? E aí, recentemente, por conta das queimadas no Pantanal, existe uma ONG daquela região que se chama NEX, que cuida de onças. E ela recebeu uma onça, a onça Itapira, eles nomearam a onça, né? Quer dizer, ela não foi criada lá, ela era da vida selvagem, que queimou as 4 patas com queimaduras de 2º grau por conta dos incêndios, das queimadas. Então, esse instituto, que é sem fins lucrativos, criou uma vaquinha para a gente ajudar a conseguir recursos para o tratamento da onça. E aí, assim, eu posto nas minhas redes um vídeo falando sobre, sei lá, uma coisa engraçada da astrologia, ou sei lá, uma coisa do tarô. Nossa, aquilo engaja, tem 100 mil visualizações, 1 milhão. Eu fiz um vídeo super bonito, conscientizando as pessoas sobre as queimadas e pedindo ajuda para essa onça. Não engajou nada. Então isso mostra como é a relação do ser humano com a internet. Completamente. Com a vida, com tudo, né? Completamente. A gente tá indo pro final da nossa conversa. Poxa, passou muito rápido. Passou rápido. Mas eu queria terminar falando do seu último lançamento. Sim, esse livro. A Felicidade Não Vem. Esse livro foi publicado agora, esse eu trouxe para você. Enquanto Felicidade Não Vem, tem o prefácio da Monja Coen. Sim. Já está em todas as livrarias. E é o meu primeiro livro sobre autodesenvolvimento, autoajuda, espiritualidade, que não tem nenhuma correlação com astrologia ou tarô. Então, é uma reflexão para a gente pensar o que a gente faz enquanto a felicidade não vem. Com certeza. Né?
Fica a dica aqui, ó, pra você que já tá na jornada, como eu sempre falo no comecinho, né? Para quem tá aí na trilha do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, fica a dica. E a gente quer te presentear também a WeMeet, que além de site, conteúdo, é uma loja. O Michel... Obrigada. Michel é um grande assistente de palco. O Michel é incrível. Virginiano, né? Muito Por favor, obrigado. Abra, veja se você gosta. A gente preparou com muito carinho. Posso abrir já? Pode, à vontade. Pra você colocar lá no seu consultório. Eu adoro ganhar coisas e presentes. Fica aí como aniversário adiantado. Pois é, meu primeiro presente de aniversário. Aí, ó. Olha só. Vamos ver. Você gosta do seu signo? Eu adoro. Como eu falei, eu preciso ser mais um pouco. Ai, ametista. Sim, Posso pode deixar. Ametista, que é a pedra que eu realmente me conecto. Olha, a gente sabia, mentira. Foi totalmente intuitivo, foi vai. evidência. A gente viu na borra do café. Ai, que lindo isso daqui. Um aromatizador de ambiente. Sim, e muito... Tem cheirinho? Tem, e muito ligado Nossa, pra aromatizador. abundância. Ai, gente, não tô conseguindo. Bom, Há muita abundância e prosperidade para esse seu novo ciclo. que aroma agradabilíssimo. Olha, tem aqui pedrinhas. Não, tem as varetinhas, mas aromatizador de ambientes com citrino e olho de tigre. Você sabe que, não sei, assim, agora você vai falar como astróloga, eu vou me consultar com você. Olha a responsabilidade. O signo de Virgem adora limpeza. Sim. Organização, e realmente isso é um fato pra mim. E eu amo cheiro. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho que entrar na minha casa... Tem que ter cheirinho de alguma coisa, de limpeza. De limpeza, normal. De aromas legais. Então, vocês super acertaram. Ai, mas isso é de virgem, não é? É de virgem, é por conta disso mesmo, né? Porque o cheiro, ele acho que a primeira sensação que a gente tem antes, talvez, de você ver. Porque quando você vai ver, você vai sempre procurar um defeitinho ali na questão, né? Exato. Né? A bagunça organizada, mas a organização também tem que ser minuciosa. Mas o cheiro, quando você sente, ele te dá esse aspecto de casa, de terra, de estou confortável. Maravilhoso. Seguro. Nossa, amei o presente. Muito Que obrigado. Bom, André. Viu? Esse foi nosso... Muito obrigada por você ter vindo no meu Momento Místico. Muito importante pra gente. Eu que agradeço. Viu? Volte mais vezes, por exemplo, por favor. Só me convidar. E traga, por favor, agora a questão do rato do Ganesha, que ficaremos curiosos. E que se a sua audiência também quiser escrever aqui pra gente. Por favor, fica aí a dica pra você, se você souber de algo, se você tem essa ideia, escreve pra gente que a gente vai gostar de receber. Obrigada, André. Muito obrigado. Toda a sorte do mundo. Pra você também. Muito sucesso. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio novo. Curta, compartilhe, comente o que você achou desse episódio, que tá incrível, hein? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.